O diabo é o seu inimigo. Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre esse assunto de forma muito clara e simples, para que você compreenda que essa é a verdade. A verdade é que o diabo é seu inimigo. Sim, e se ninguém te disse isso até hoje, eu digo com certeza, com convicção e trazendo provas reais de que o diabo é o seu inimigo. E para comprovar isso, que o diabo é seu inimigo, eu tenho que ler textos das Escrituras. Embora nesse mundo que vivemos hoje, nesse dia atual que é hoje, agora, existam milhares e milhares de pessoas que estão sendo vítimas da ação do diabo como o inimigo delas. Existem milhões, eu poderia trazer aqui vários casos reais, mas eu acho que você, por si mesmo, já pode perceber isso com seus próprios olhos. Talvez você seja um desses que é vítima da ação do seu inimigo, que é o diabo. Talvez isso possa estar acontecendo comigo também. Enfim, porque afinal de contas, ele é o inimigo de toda a raça humana que habita hoje na face da terra. Desde o início, e vai ser assim até o fim dos tempos. Então, ele sempre nos ataca. Ele sempre quer nos prejudicar, quer nos matar, nos escravizar, quer fazer alguma coisa para que possamos cair em ruína e perdição. Esse é o objetivo dele. Isso é o que motiva ele a fazer isso aí. Sempre contra nós, nunca a favor de nós. Ele nunca está a nosso favor, como se fosse um amigo, um benfeitor, alguém que faça favor para você ou para mim. Ele não quer ver o nosso bem em tempo algum. Pelo contrário, ele quer ver o nosso mal, a nossa ruína. Ele quer nos ver no chão, jogados. Ele quer nos ver maltratados, perdidos, desiludidos, loucos. Ele quer ver a nossa ruína. E ele faz tudo, ele trabalha para que isso aconteça todos os dias. Milhares e milhares de pessoas são vítimas da ação do diabo, com o objetivo de fazer com que essas pessoas passem mal, sofram mal, tragam más consequências para as suas vidas. É assim que acontece. Então, isso só mostra o quanto o diabo é o seu inimigo e o meu inimigo também. Nós temos um inimigo em comum, é o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele seduz as pessoas, não para algo bom, mas para algo ruim. É assim que acontece. Então, eu poderia falar aqui vários exemplos. Alguns você até vê aí pelas notícias dos jornais, na televisão, nas revistas, vários casos de pessoas que foram arruinadas pela ação do diabo, que é o adversário delas. E a maioria das pessoas nem entendem isso. Acham que isso aconteceu por acaso, foi acidente, foi coincidência. Mas, no fundo, está a ação do diabo contra essas pessoas. Porque é isso que ele quer. Ele quer destruir a você e a mim. Dia após dia isso acontece. Então, essa é uma realidade que está acontecendo hoje. Mas, nas Escrituras, existem dois exemplos que eu vou ler aqui para provar para você que o diabo é inimigo de toda a raça humana. Ele já vem atrapalhando a vida das pessoas, sejam homens, mulheres, crianças, idosos, enfim. Ele não poupa ninguém. Ele não faz acepção de pessoas quando ele quer atrapalhar, quando ele quer fazer o mal contra alguém. Ele nunca faz isso. Pelo contrário, ele destrói quem quer que ele queira destruir, sem dó nem piedade alguma. Então, essa é a realidade. Então, eu vou ler aqui dois exemplos
de pessoas que foram vítimas da ação do diabo em suas vidas. E o primeiro texto que eu vou ler que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Está escrito assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, quem encheu o coração de Ananias? Foi Satanás. Encheu o coração dele de mentira, de engano, de sugestões para que ele reservasse o valor do campo, para que ele não entregasse tudo. E, infelizmente, Ananias deu ouvido e fez o que era errado. Ele estava pronto a fazer o que é certo, mas veio o diabo, que é o adversário dele, que era o inimigo dele, e encheu o coração dele para que ele mentisse ao Espírito Santo. E a consequência disso é que causou a morte de Ananias. Ananias foi morto por isso, porque o coração dele foi cheio foi enchido desse mau desígnio, que o próprio Satanás fez isso acontecer na vida dele. Então ele agiu dessa forma, porque o coração dele estava cheio desse mau desígnio. Isso significa que o diabo, que é o nosso inimigo, ele é que enche o coração das pessoas de maus desígnios, todos os dias. Então, ele sempre enche o coração das pessoas de maus desígnios, que são os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, que são a mentira, e blasfêmias. Então, é isso que ele faz. Como o nosso inimigo, como inimigo de qualquer pessoa, ele enche o coração das pessoas de maus desígnios. E as pessoas praticam esses maus desígnios todos os dias. Assim, elas praticam impiedades, iniquidades e pecados de várias formas. Tudo por consequência desses maus desígnios que o diabo, nosso adversário, enche o coração das pessoas. Muitas pessoas são movidas por essas coisas. Elas praticam isso dia após dia. A humanidade hoje está cheia disso. Infelizmente, essa é a realidade causada pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo. Então, ele não é seu amigo, ele é o seu inimigo. Se conscientize disso, para que você nunca mais dê lugar ao diabo em sua vida. Porque se você der lugar ao diabo em sua vida, ele vai encher o teu coração de maus desígnios para você praticar. Principalmente idolatria, blasfêmias contra Deus. Ele faz as pessoas serem ingratas. Ele faz as pessoas mudarem a verdade de Deus em mentira, para adorar a criatura em lugar do Criador. Ele é quem enche o coração das pessoas disso. E muitas pessoas têm sim seus corações cheios disso. Porque o diabo, que é o adversário deles, inimigo deles, faz isso com eles. Eles são vítimas da ação do diabo dessa forma. Então isso sempre acontece. Então esse é o primeiro exemplo que eu li aqui a respeito do que o diabo, o nosso inimigo, pode fazer com as pessoas. E o segundo exemplo está aqui no livro de Jó, e aconteceu com o próprio Jó. Então, o texto diz assim: Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça.
Então, Jó, como diz a Escritura, era um homem íntegro e reto que se desviava do mal. Foi dessa forma que Deus elogiou a Jó diante de Satanás. E aí, Satanás, o diabo, né, que era inimigo de Jó naquela época, era adversário dele, disse para Deus: Jó debalde serve a Deus? Tu cercaste, tu deste a ele riquezas, tu cercaste com sebe e deu a ele muitas bênçãos. É claro que ele vai te servir com integridade e vai se desviar do mal. Mas toca nisso para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E aí, esse era mais ou menos a história que aconteceu. Que está escrito aqui. E Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. E também permitiu que ele fizesse isso. Ferisse a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele, o diabo, que é o nosso inimigo, queria colocar Jó contra Deus, para que Jó blasfemasse contra Deus, blasfemasse na face de Deus. Mas isso nunca aconteceu, porque Jó, apesar de tudo o que aconteceu, ele manteve a sua integridade, ele se manteve se desviado do mal, ele louvou a Deus, agradeceu, disse: bendito seja o nome do Senhor, o Senhor deu e o Senhor tirou. Foi essa a postura de Jó. Então, quando o diabo viu que isso aconteceu, ele foi vencido. Ele queria vencer a Jó com essas coisas. Mas quem acabou derrotado foi o próprio diabo. Então, isso significa que você e eu podemos vencer o diabo sim, dia após dia. Apesar dele tentar nos atacar, apesar dele tentar nos destruir, apesar dele ser o nosso inimigo mortal e querer nos arruinar, nos levar para a ruína e perdição, nós podemos vencer ele com o nosso procedimento, nos mantendo fiéis, nos mantendo com uma vida sensata, justa e piedosa, tanto diante de Deus como diante dos homens. Sempre com coração grato, sempre agradecendo, sempre louvando, sempre adorando o Senhor que nos criou, que nos deu vida, respiração e tudo mais. Então, essa é uma lição que Satanás, o nosso inimigo, aprendeu. Ele tentou fazer com que Jó se virasse contra Deus, mas aconteceu ao contrário disso. Então, isso mostra que você e eu podemos sim derrotar o diabo. A ação dele em nossas vidas pode ser neutralizada quando nós não nos deixamos levar por esses maus desígnios de Satanás, que às vezes ele coloca em nosso coração para que possamos blasfemar contra Deus. Ele arma situações, ele arma problemas, dificuldades na sua vida, para ver se você dá uma murmurada, para ver se você reclama, se você blasfema, se você age de forma ingrata para com Deus. Mas o exemplo de Jó pode ser exemplo para nossas vidas, para que façamos igual e nunca possamos blasfemar contra Deus, mas sim agradecer e louvar a Ele. Então, esses dois exemplos que eu li aqui mostram claramente que o diabo é nosso adversário. Ele faz de tudo para nos atrapalhar, para nos fazer morrer, para nos escravizar, para nos ver mal. E quando ele nos ver mal, ele fica aplaudindo, batendo palma, dando risada, tirando sal da nossa cara. Porque caímos
no engano dele, nas sugestões dele. Quando Ananias morreu por causa daquilo, o diabo aplaudiu com certeza, deu risada, porque viu que aquele homem morreu porque deu ouvidos àquilo a que Satanás encheu seu coração. Tá vendo como é que é as coisas? E tem muita gente por aí nesse mundo que constrói templos para adorar Satanás, satanistas, enganados, iludidos. Pensam que o diabo é amigo deles, é bonzinho. Mas eles estão cegos de entendimento. O diabo cegou o entendimento deles para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Por isso eles estão perdidos. E ao fato de eles estarem perdidos, o diabo fica aplaudindo. Porque quanto mais pessoas ele fizer, essas pessoas se perderem em ruína e perdição, mais ele vai aplaudir e comemorar, vendo a desgraça dessas pessoas, vendo essas pessoas incrédulas, sem a salvação em Cristo Jesus, morrendo. Quanto mais pessoas morrem incrédulas, sem crer em Cristo Jesus, mais o diabo fica aplaudindo, o adversário fica rindo deles. Ele conseguiu vencer, ele derrotou essas pessoas. Porque ele é o nosso inimigo, o nosso adversário, e o será para sempre, nunca vai mudar, em tempo algum. Então, essa foi a mensagem de hoje, para que você se conscientize com a sua mente, com seu corpo, alma e espírito, de que o diabo é seu inimigo, e será o seu inimigo para sempre. Então, não dê lugar ao diabo mais em sua vida, em tempo algum. Eu espero que essa mensagem possa te conscientizar disso, a respeito disso, hoje. Eu espero isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.